No capítulo 6 de Josué, o Senhor ordenara aos filhos de Israel que em Jericó, quando fossem tomar os despojos, se guardassem das coisas condenadas e não as tomassem para si, para que não tornassem maldito o arraial de Israel e não fossem confundidos. Mas declarou que toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro que encontrassem seriam consagrados ao Senhor. O capítulo 7 de Josué já inicia narrando que os filhos de Israel prevaricaram nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, havia tomado para si das coisas condenadas, e que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então é dito que Josué teria subido contra a cidade de Ai com poucos homens, cerca de 3.000, porque eram poucos os inimigos a serem derrotados, mas que eles fugiram diante dos homens de Ai, que feriram 36 deles, que os perseguiram e os derrotaram. Josué não entendeu por que o Senhor os abandonara e, rasgando suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra perante a arca, clamando ao Senhor sobre o que havia acontecido. Então Deus mandou que ele se levantasse e lhe revelou que Israel havia pecado, violando a sua aliança, tendo furtado e tomado das coisas condenadas. Josué seguiu a orientação do Senhor para descobrir o culpado, e vemos que a sorte foi recaindo sobre a família de Dan, sobre as casas e sobre os cabeças, até chegar a Acã, o qual confessou a Josué que de fato havia pecado contra o Senhor. Disse que quando viu entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobiçou-os e os tomou, dizendo que estavam escondidos no meio da sua tenda. Referidas coisas foram trazidas e colocadas perante o Senhor, as quais, juntamente com Acã, seus filhos, suas filhas e seus bois e seus jumentos e suas ovelhas, e sua tenda e tudo quanto tinha, foram levados ao vale de Acor, onde todo Israel o apedrejou. Acã teve cobiça sobre objetos que não lhe pertenciam e que o Senhor determinara não fossem tomados para si. O desejo de possuí-los foi tão grande que ele não resistiu, desobedeceu a Deus, os pegou e os guardou em sua tenda. Essa situação se apresenta muito pertinente para os dias de hoje. Quase todos os dias vemos no noticiário pessoas que são pegas com grande fortuna em dinheiro ou com bens valiosos obtidos com produto de roubo ou mediante apropriação indevida de recursos que pertencem à sociedade ou a outrem. As pessoas, de um modo geral, não se constrangem e, tendo oportunidade, dão seu jeitinho para obterem benefícios, vantagens, boa posição social, luxo e riquezas. Essa cobiça é a mesma que levou Acã a tomar dos objetos condenados pelo Senhor. É um desejo incontrolável que se apossa de certas pessoas e faz com que desejem cada vez mais coisas e mais riquezas, sem se importar com os meios ilegítimos de adquiri-los. E faz com que fiquem cegos e insaciáveis, retirando-lhes todo e qualquer sentimento de solidariedade, de culpa, de responsabilidade e de sensibilidade. Estão completamente desprovidos da presença, do amor e do temor de Deus. Mas a leitura de Josué nos mostra que a ira de Deus não se voltou apenas contra Acã. A ira do Senhor se voltou contra todos os filhos de Israel. Tanto é assim que permitiu fossem perseguidos e derrotados na batalha contra Ai. É que o Senhor os via como um corpo, como uma unidade, em que todos estavam irmanados no mesmo propósito, no mesmo objetivo e na mesma aliança. Eles eram os filhos de Israel, o povo escolhido de Deus. Essa visão de corpo e de unidade do povo de Deus continua até hoje. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, está escrito assim:
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, também nos ensina isso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo se utiliza da figura do corpo humano para explicar que, embora sejamos muitos e com habilidades e dons diversos, fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo e nós os membros. No corpo físico de uma pessoa, cada membro é importante, e a falta ou adoecimento de um deles afeta todo o corpo. Se batermos com o dedinho do pé, ou se ferirmos a mão ou a perna, todo o corpo é afetado. Os membros do corpo se ajudam mutuamente para manter a sua integridade, saúde e subsistência. Imagina os membros do nosso corpo físico lutando uns contra os outros. Assim também ocorre com o corpo de Cristo. Como membros desse corpo, o nosso propósito deve ser o de colaboração mútua, onde todos se ajudam reciprocamente, sem a pretensão de um querer ser maior do que o outro ou de se fazer prevalecer. Todos os membros são importantes e devem atuar de forma coordenada para servir ao outro conforme a sua função e as suas possibilidades. No versículo 27 da primeira carta aos Coríntios, Paulo declara: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós integramos o corpo de Cristo porque reconhecemos que Ele é a cabeça desse corpo, nos apontando o caminho, a verdade e a vida. Porque cremos que Ele é o Filho de Deus, nosso único Senhor e Salvador. Porque professamos que Ele nos concedeu a salvação pela graça mediante a fé. E porque recebemos o seu Espírito Santo, no qual fomos batizados. Por Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus e nos tornamos membros da Igreja do Deus vivo. Como membro do corpo de Cristo, somos responsáveis por manter a unidade desse corpo. Nossas ações individuais e nossas decisões podem afetar e fazer padecer o corpo místico de Cristo, do qual fazemos parte, como ensinado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Peçamos ao Senhor que afaste de nós a inveja, o egoísmo, a desobediência, a avareza, a idolatria e a cobiça, porque o pecado individual de cada membro entristece o coração de Deus e faz todo o corpo místico de Cristo padecer e enfraquecer. Que nos mantenha em unidade, seguindo os ensinamentos e as pegadas do nosso comandante maior, que é Jesus Cristo. Que a sua paz seja o juiz em nosso coração, porque fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Que nossos pensamentos, sentimentos e ações fluam do coração do Altíssimo, para que sejamos fortalecidos como corpo e possamos honrar a Cristo Jesus. E que, como corpo ajustado e bem unido, possamos crescer e ser edificados no seu infinito e divino amor. Amém.